Aleluia. Quem está feliz com Jesus aí, dá um amém. Bendito seja o nome do Senhor. Que alegria estar aqui. Pastor Joaquim, pastora Margarete, muito obrigado, viu, por essa honra. Rodrigo, toda a família Angelim, que maravilha. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, no capítulo 3. Meus irmãos, eu não sei ao certo como eram as igrejas há 1000 anos atrás. Como é que um pastor trabalhava há 1000 anos atrás? Como é que um obreiro servia o Senhor há 1000 anos atrás? Qual era a rotina dele? Porque métodos mudam, a arquitetura do prédio da igreja mudou, melodias, instrumentos, músicas. Mas de uma coisa eu sei: se uma igreja é fiel, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, ou hoje, ela vai pregar a palavra de Deus inteira. A gente precisa ter a mensagem completa para toda a nossa vida. Toda a mensagem de Deus para nós. E Jesus já sabia que Ele daria a visão para João, para fechar o nosso canon, quando Ele deu a visão do Apocalipse para João. E lá, o Senhor falou para João sobre 7 igrejas. Esse número 7 na Bíblia é plenitude. É aquilo que é completo e pleno. Então, quando Jesus escreveu para 7 igrejas, 7 cartas, tudo o que ele escreveu para nós, para toda a sua igreja na terra. Amém, meus irmãos? Então, hoje nós estaremos aprendendo com Jesus sobre uma carta para uma dessas igrejas. E eu queria que você imaginasse essa carta sendo enviada para você, para mim. Está chegando agora no seu e-mail, está chegando agora lá na sua caixa postal uma carta de Jesus para você. E não importa o que Jesus diga, se Ele está dizendo é amoroso, amém? Se Ele está dizendo é bom para a gente. Porque até o chamado mais duro de Jesus é um chamado de amor para o coração da igreja. Ele veio preparar a sua igreja para Ele. E essa é uma das cartas que mais tocou o meu coração. Se você gosta de um tema para a mensagem, o tema que eu coloquei para essa mensagem é avivamento ou morte. O Senhor me deu essa mensagem há semanas atrás, e eu orei muito: Senhor, eu quero pregar essa mensagem onde o povo vai respondê-la, e onde o coração esteja sedento. E eu pedi muito para Jesus abençoar você hoje à noite. Pedi muito para Jesus, para Ele me usar para a glória dEle, e para o benefício da sua noiva. Por isso, venha comigo em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, mas você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Como a palavra de Deus é poderosa. E só para você entender, João naquele tempo, ele só entregou as cartas e ela foi lida nas igrejas. E ali a palavra de Deus cumpriu o seu papel. Quando entregou para Éfeso, quando entregou para Pérgamo, quando entregou para 7 igrejas, e Jesus, para cada uma dessas igrejas, Ele se revelou como uma necessidade daquele que a igreja precisava. Jesus, Ele se descreveu como a resposta para cada igreja que ela precisava. Em Éfeso, Ele disse que Ele era aquele que a observava, porque ela tinha perdido o primeiro amor.
Em Esmirna, ele disse que era o primeiro e o último, o começo e o fim, ou seja, uma igreja que estava morrendo, uma igreja marcada pelo martírio. Ele está dizendo: não se preocupa, eu te criei e eu te recebo. Em Pérgamo, ele era a palavra afiada, a espada de dois gumes, porque Pérgamo foi ludibriada, seduzida pelos ensinos de Balaão. Em Tiatira, ele diz que é aquele que tem os pés de bronze, com autoridade, e os olhos de fogo, porque Tiatira tinha a falsa profetisa de Jezabel, e então ele estava destronando os falsos profetas. Em Filadélfia, ele diz: você é pequena, mas eu tenho uma porta aberta para você. Eu abro para você o que ninguém fecha. E para Laodiceia, ele diz: eu sou a testemunha fiel, capaz de dizer com propriedade quando uma igreja está desviada. E para Sardes, o que ele diz para Sardes? Ele diz que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. 7 Espíritos não significa que Deus tem 7 Espíritos, mas como o número 7 é plenitude, Jesus está dizendo assim: eu sou tudo o que o Espírito Santo pode dar para uma igreja. Eu sou aquele que é a plenitude do Espírito Santo. E por que ele estava dizendo isso para Sardes? Porque Sardes, ela não estava sendo perseguida, ela não tinha heresia, ela não era importunada pelos judeus, mas aos olhos do Senhor, ela sofreu uma das mais fortes acusações. Jesus disse: eu conheço as tuas obras, você tem fama de estar viva, mas está morta. Jesus está dizendo: eu conheço a sua condição espiritual. Dizem por aí que você está vivo, mas eu sei que você está morto. E aqui Jesus está lembrando para todos nós que é muito, muito comum a gente querer parecer melhor do que somos. Quantos me entendem? Diga amém. É muito comum, sabe? Quando a nossa reputação se torna maior do que o nosso real merecimento, é tempo de se arrepender. Aleluia! Então Jesus violentamente chama essa igreja para a sua real condição. Ela está completamente enganada quanto à sua situação moral e espiritual. É uma autoilusão. E se eu ler para você na versão A Mensagem, o versículo 2 e 3, você vai ver a urgência e a forma como Jesus fala para essa igreja. Ele diz assim: ponha-se de pé, respire fundo. Talvez ainda haja vida em você, mas não dá para confirmar isso examinando o que você faz, pois nada da obra de Deus foi realizada. Sua condição é desesperadora. Jesus está dizendo: até quando a mentira vai reinar dentro de você, igreja? Até quando a mentira vai reinar dentro de você, meu irmão? Quando é que você vai deixar a minha verdade te atingir definitivamente? Porque tem gente que acha que a mentira um dia vai virar verdade, mas tudo que provém da mentira é falso. E como é que você reage quando alguém diz para você que você precisa sair da mentira? Como é que é o seu coração diante disso? E eu aprendi uma coisa com o Evangelho: Jesus abraça um mentiroso, mas não abraça uma mentira. Jesus abraça um mentiroso que sabe que não está vivendo a verdade e se arrepende, mas não abraça uma mentira, aquela pessoa que sustenta que está vivendo uma verdade, mas não passa só de aparência. Quantos me entendem? Diga amém. Então ele chega para essa igreja e diz: conheça as suas obras. Você tem fama que está vivo, mas está morto. E meus irmãos, guarde uma coisa no seu coração: se você quer receber algo do Senhor nessa noite poderosamente, Jesus não pode fazer nada por uma mentira. Jesus não ora por uma mentira. Jesus não abençoa uma mentira. Jesus não dá vida para uma mentira. A mentira é algo que não existe para Deus. Esse era o quadro da igreja de Sardes. E ele diz: fica atento, fortaleça, porque tem algo em você ainda que não morreu. Jesus está dizendo: está ruim, mas tem jeito. Aleluia. Está ruim, mas tem jeito. Ainda tem vida, ainda tem um pavio que fumega, ainda tem algo dentro de você que não morreu. Jesus está dizendo assim: olha, eu posso avivar você como no começo. Sabe por quê? Porque afinal todos nós em algum momento somos Éfeso, precisamos voltar ao primeiro amor. Todos nós somos Esmirna, que sofremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos Pérgamo, que em algum momento é seduzido por esse mundo. Todos nós somos Filadélfia, temos uma porta aberta e aí avançamos. Todos nós somos essa igreja. Por isso, a palavra de Deus para você hoje, Efésios 5,14: põe-se de pé
desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, porque Cristo vai resplandecer sobre você hoje. Jesus está dizendo, há esperança para os sonolentos, há esperança para os apaixonados, há esperança. Há esperança. E ele chega para essa igreja, meus irmãos, e ele diz assim: olha, as suas obras não são perfeitas. Aqui Jesus está dizendo assim, que essa igreja, a igreja lá de Sardes, ela tinha virado uma profissional da religião. Os irmãos eram, máquinas programadas, mas sem vida. Eles ensinavam, mas não faziam queimar o coração. Eles pregavam, mas não incendiavam. Eles cantavam, se emocionavam com as canções, mas eles não eram transformados no meio dos louvores. Eles faziam, mas não faziam direito. Eles faziam, mas não faziam com Deus. Então eles se tornaram uma igreja que não afetava mais o mundo. Então nós temos que tomar cuidado aqui para não pensar em ninguém. Aqui é para pensar em nós mesmos. Amém? Diga assim, essa mensagem é para mim. Então aguenta, amém? Então a mensagem é para mim. Jesus está chegando assim para você e para mim, está dizendo assim: eu conheço as suas obras, você está com fama, mas a coisa não está tão boa quanto você está pensando. Aí ele diz assim: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Tenho certeza que todos nós aqui sabemos mais do que estamos obedecendo em algum momento em nossas vidas. E ele diz: arrependa-se. E se você não estiver atento, eu virei como um ladrão, e você não saberá a hora. Jesus aqui, ele está conversando com a história dessa igreja. Jesus aqui está conversando com a história dessa cidade. A cidade de Sardes era uma cidade muito protegida. Era uma cidade que tinha um muro, ela era fortificada. E Jesus estava lembrando como essa cidade foi derrotada. Sírio da Pérsia, ele sitiou essa cidade durante 14 dias. E quando os sentinelas dormiram, ele encontrou uma falha na muralha e tomou a cidade. Isso não aconteceu só uma vez. Antíoco de Epifânio também tinha sitiado essa cidade da mesma maneira. Quando os sentinelas dormiram, ele entrou pela falha da muralha e tomou essa cidade. Jesus está dizendo assim: não durma, Sardes. Fique atenta, porque a qualquer momento eu estou voltando. Então quando você olha assim, você pensa que é uma carta muito dura, e realmente no começo ela é. Mas Jesus nunca só apresenta o problema, Ele sempre traz a solução. E aí que entra a descrição de Jesus. Ele diz assim: eu sou aquele que tem as 7 estrelas. Eu sou aquele que tem os 7 espíritos. Eu sou a plenitude do Espírito para a igreja. A palavra Espírito, tanto no hebraico como no grego, significa fôlego. Aleluia. Aleluia. Ele está dizendo: eu sou o fôlego da igreja. Eu sou a vida da igreja. Eu sou aquilo que torna a igreja ativo. Eu sou o movimento de Deus no lugar ou em alguém. Jesus está dizendo: eu não estou apresentando apenas um problema, eu estou apresentando a solução. A igreja de Sardes, ela não esqueceu como organizar ministérios, ela não esqueceu como preparar, um culto, ela não esqueceu como fazer as suas reuniões de treinamento, não. Mas ela esqueceu-se de que o Espírito Santo é uma pessoa, e com uma pessoa você conversa. Com uma pessoa você ouve. Com uma pessoa você tem intimidade. Então Jesus falou para Sardes: você tem empenho, mas não tem dependência. Você tem treinamento, mas não tem coração. Você tem visibilidade, mas não tem profundidade. Tem gente fazendo, mas está fazendo sem meu Espírito. Então a igreja de Sardes cometeu o pior de todos os erros. Separou a vida da igreja da vida do Espírito Santo. Ela continuou a fazer as coisas espirituais, mas com uma mente totalmente natural. E Jesus disse: você tem fama de estar viva, mas está morta. É bonita, faz lindas células, apresenta-se bonito no dia de domingo, é animado, mas suas obras estão incompletas.
E preste atenção em algo muito importante aqui para a sua vida espiritual, para a minha, para a nossa como igreja. Obras não são incompletas, não é porque não as terminamos. Obras são incompletas porque a fazemos sem o Espírito Santo. Não terminar uma obra significa que ela está. Terminar uma obra não significa que ela está completa. Terminamos cultos, terminamos conferências, terminamos células, terminamos nosso momento de intimidade, de adoração, nós terminamos o nosso momento, nosso devocional, mas a pergunta não é se você fez, a pergunta é se Deus estava lá. Se Deus estava lá. A igreja de Sardes, ela tinha se tornado inofensiva, um cristianismo inofensivo, sem poder, sem unção, e por isso Jesus diz: acorda, igreja, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos. Meus irmãos, sem o Espírito Santo não temos nada do céu no lugar. Fala a pessoa que está do seu lado: sem o Espírito Santo não temos nada do céu. A igreja, ela nasceu em Pentecostes, e é neste ambiente que ela subsiste. E aqui precisamos mudar um paradigma difícil de ser compreendida nos dias de hoje da igreja. Quando o assunto é vida com Deus, dizer que algo está faltando é glória para Jesus. Preste atenção. Quando o assunto é vida com Deus, dizer que algo está faltando é glória para Jesus. Quando você, é honesto com Jesus e diz: eu não te sinto mais na adoração. Quando eu abro a Bíblia, o Senhor não fala mais comigo. Eu estou indo arrastado para a igreja. Eu estou frio. Jesus, eu estou indiferente. Meus irmãos, isso é glória para Jesus. Quando a igreja reconhece que começa a esfriar, que começa a vacilar, e ela então dobra a sua consciência diante dessa verdade, Jesus começa a operar nela. O que Jesus não aguenta, o que Jesus se entristece, é quando a igreja diz, eu estou bem, mas ele diz: eu conheço as suas obras, você tem fama de estar viva, mas está morta. Então é glória para Jesus quando você dobra os seus joelhos e diz: Senhor, eu preciso mais de Ti. É glória. É glória para Jesus quando você diz: eu preciso mais do Espírito Santo. Nós não podemos viver de fachada. Parte da solução é dizer: eu preciso de mais. Parte da solução é dizer: estou atolado no pecado. Parte da solução é dizer: eu estou com problemas na comunhão contigo, Jesus. Não existe maior problema para a igreja, não existe maior problema para um cristão do que fingir espiritualidade. Ele chegou para a igreja de Laodiceia e disse assim: você acha que está bem, mas você não é fria nem quente. Melhor que fosse uma dessas duas coisas. E na versão, a mensagem diz assim: você está estragada, apodrecida, e me causa até ânsia de vômito. E você alardeia: eu sou rico, faço e aconteço, não preciso de nada nem ninguém, mas você é desprezível, mendigo, cego, esfarrapado e sem casa. Meu irmão, tu imagina você receber uma carta dessa de Jesus? Aí talvez você fale assim: mas Jesus está sendo tão duro. Não, Ele está sendo amoroso, porque não tem nada mais amoroso do que alguém que te ama falar a verdade. Então Jesus, Ele está fazendo algo aqui no nosso meio, Ele está nos chamando a atenção. Eu sou um visitador de igreja, para todo lugar que eu vou. Toda viagem que eu vou, eu visito uma igreja. Eu gosto de visitar os lugares onde tiver avivamento. A Rua Azusa, o memorial do Martin Luther King. Eu fui lá na capela onde John Wesley pregava. Eu subi no púlpito dele, fiquei de joelho, porque ele pregava de joelhos. São maravilhosos esses lugares. Mas sabe o que eu tenho observado em muitos lugares que já teve o mover de Deus? É que existe um esforço da comunidade, existe um esforço da igreja, existe um esforço de alguns irmãos para manter aquela sensação do divino que já passou. Alguém está me entendendo, meus irmãos? Para ainda manter uma áurea falsificada de que Deus está no lugar, meus irmãos. Eu estou falando isso com todo o coração.
Tem muita gente ainda que se mantém num estado que não existe mais, que um dia foi. Por isso muitas igrejas estão criando uma atmosfera sintética de adoração, sintética de espiritualidade. Nada é mais desrespeitoso para o Espírito Santo de Deus do que uma experiência espiritual simulada. Nada é mais desrespeitoso para Deus do que você fingir que Ele está num lugar, que Ele está agindo sobre você. Se você não está sentindo Deus, seja honesto. Se você não foi tocado, seja honesto. É uma abominação para o Espírito Santo fingir espiritualidade. Eu já tive nos dois lados da moeda. Eu já fui muito tradicional. E agora eu estou muito pentecostal. Quando eu era muito tradicional, eu dizia que o Espírito Santo já tinha cessado os dons na igreja. Eu entristecia ele. Mas eu descobri que tem um problema no meio da igreja pentecostal. É que ela quer que todo culto Deus apareça. Ela quer forçar a aparição de Deus. E toda vez que você simula que Deus está num lugar, Ele não vem. Porque Deus não abençoa uma mentira. Por isso, quer receber de Deus nessa noite? Seja honesto. Rasga teu coração e deixa Jesus ver as entranhas da tua alma. Tem um provérbio rural que diz assim: o que tem no poço vem no balde. Quem já tirou água de poço aqui? Tem uma técnica: você joga o baldezinho, aí ele cai lá no fundo, aí você dá aquela balançadinha para o lado, aí ele tomba, enche, afunda, você espera ele afundar bem, porque lá no fundo que a água é fria, aí você puxa. O que tem no poço vem no balde. Sabe o que Jesus está fazendo hoje com você e comigo? E trazendo quem nós somos para Ele. Sardes não tinha ensino de Balaão, não tinha a profetisa mentirosa que era Jezabel, não tinha os ensinos errados dos nicolaítas, não tinha perseguição nem heresia. O diabo não estava fazendo nada com essa igreja, pastor Joaquim, nada. Sabe por quê? Porque uma igreja que não tem o Espírito Santo, o diabo não precisa fazer nada. Não se precisa atacar o que já está morto. É por isso que Sardes não tem nada. É por isso que Jesus chega para ela e diz assim: ei, quem está te enviando a carta é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O teu resgate chegou. E quando você lê tudo isso, você percebe que Sardes não tinha força sobrenatural, apenas programas humanos. E aliás, qualquer clube da cidade poderia substituir as suas obras, porque era uma igreja sem conquistas espirituais, era uma igreja que não tocava o reino dos céus. Sardes era inofensiva para Roma, era uma igreja inofensiva para o diabo, porque tinha crentes inofensivos para o diabo, tinham tomado o pecado menos ofensivo, sabe, tornou o pecado inofensivo, tornou o evangelho mais atrativo, diluído, customizável, sabe, fez de Deus um paizão liberal, e o Espírito Santo saiu daquela igreja. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortalece o que resta e que estava para morrer. Sardes esqueceu como Deus era. E não é esse o maior problema da igreja, meus irmãos? Falamos de Deus, mas você já viu Deus? Deus já tocou você? Não uma experiência emprestada, mas você já teve uma experiência com os olhos de fogo de Jesus? Eu sei que você veio nesse prédio
Mas a minha pergunta é: Deus já veio até você? Sardes tinha pompa, mas não tinha Pentecoste. Sardes só tinha uma solução para ela: avivamento ou morte. Mas é graças a Deus a gente chega no versículo 4, que diz assim: no entanto. Irmão, quando tem um no entanto na Bíblia, um todavia, um de repente, você precisa abrir os seus olhos espirituais. No entanto, a situação está ruim. Tem um povo que tem fama de estar vivo, mas está morto. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Sempre haverão os que queimam numa igreja. Sempre haverão os que o fogo nunca apaga. Nunca Jesus deixa a sua igreja sem esperança. No meio de uma igreja morta sempre tem gente viva. Sabe, no cenário mais sombrio da história da igreja, sempre uma vela foi acesa, a promessa ainda está de pé. Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que teu povo se alegre em ti? Deus sabe do que está falando, sabe, não há tempo sombrio que Deus não coloque uma luz brilhante, sabe, não há período de tanta morte espiritual que não exista alguém que vai gritar pelo Espírito Santo. Numa igreja que tem fama de estar morta, sempre tem alguém que Jesus sabe que está vivo. E a minha pergunta: tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Porque esse mundo precisa. Esse mundo nunca precisou dos remanescentes como precisa hoje. Nós nunca fomos a multidão que nós somos hoje. Nós nunca tivemos tanta influência como temos hoje. Nós nunca estivemos em tantos lugares como estamos hoje. Mas a pergunta é: nós somos verdadeiros para Jesus? Meus irmãos, Mateus capítulo 24 diz que a igreja nos últimos dias vai pregar o evangelho sobre toda a terra. E só tem um jeito dela pregar o evangelho sobre toda a terra: ela está incandescente. Sabe, na multidão de incrédulos sempre vai ter um que acredita. Tem um provérbio que diz que andorinha não faz verão. Esse provérbio pode não funcionar em relação às estações do ano, mas no reino de Deus, um incendiado gera avivamento. Um cheio do Espírito Santo move o ambiente. Ou alguém que acredita contamina. Fala para o irmão que está do seu lado, diz assim: o que queima por dentro cheira por fora. Aleluia. Você sabe quando alguém está queimando. Você sabe quando alguém está vivo. Você sabe quando alguém não pronuncia palavras, mas ele pronuncia vida. Você sabe quando alguém dá um discurso, e você sabe quando alguém prega. Você sabe quando alguém está cantando uma música, e você sabe quando alguém está adorando os céus e entrou na sala do trono. Basta uma pessoa para ter avivamento. Pastor, você não está exagerando de jeito nenhum. Sabe, se você ler Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 24, tem uma história fantástica de Abraão com Deus. Deus fala assim: eu não aguento mais Sodoma e Gomorra. O cheiro do pecado chegou até mim. Eu vou destruir aquela cidade. Abraão diz: Senhor, o Senhor vai destruir se tiver 50 pessoas, 50 justos? Aí Deus falou: não, Abraão. Aí parece que Deus vai dar as costas para Abraão. E Abraão fala assim: Senhor, eu sou um verme miserável. Quem sou eu para discutir com o Senhor, para conhecer a sua mente? Mas se tiver 40, o Senhor ainda vai destruir? Aí Deus falou: não, amigo. Aí Deus, permita eu falar contigo só mais uma vez. Se tiver 30, se tiver 20, e se tiver 10. Aí nessa hora Deus deu as costas. Sabe por quê? Porque Deus sabe que precisa apenas de um. Só precisa de uma família. Só precisa de um em uma família. Só precisa de um universitário em uma faculdade. Só precisa de uma avó que está com seus joelhos dobrados agora pelo seu neto, pelo seu filho. Só precisa de um, meus irmãos. Só precisa de um que confia no poder do Espírito Santo. Com todo o meu coração, eu quero te dizer do que a gente precisa nesse tempo.
como vencer desafios. Tudo isso tem sua importância. Eu sei que tem muita gente sofrendo. E todo domingo eu pergunto: Jesus, me dá uma palavra para esse coração. Senhor, é uma multidão. Como é que a gente dá uma palavra para uma multidão de uma vez só? Mas eu só ouço o Espírito Santo dizer: fale com eles, que eles só precisam de Deus na casa. Eles só precisam da minha vida. Eles só precisam do meu batismo. Eles só precisam que eu seja real. Sabe, nós não podemos querer Deus somente para vencer obstáculos. Até porque, deixa eu te dizer no que eu estou acreditando, Jesus está colocando obstáculos para a gente querer Ele. Ele está colocando circunstâncias para você depender dEle. Precisamos de uma constância, uma fome diária por Deus. Nós precisamos gerar propósito e confiança. Nós precisamos de uma coluna dorsal de aço para a nossa fé nesse tempo. Nós precisamos de um renovo espiritual. A igreja precisa de soldados preparados. A igreja precisa de alguém que seja acendendo uma vela todos os dias, que seja queimando todos os dias, que seja sal, que seja luz todos os dias. Meus irmãos, nós não estamos em tempo de frases de efeito. Não se preocupe, tudo vai ficar bem. Ou não vai ficar bem. Não vai ficar bem, porque esse tempo é mau. Não vai ficar bem. Não vai ficar bem, porque nós chegamos no final do tempo. O final do tempo, os últimos dias da igreja serão os piores dias do mundo, mas os melhores dias da igreja é na luz escura do final dos tempos, que a igreja vai estar incandescente como nunca esteve. Nós vamos ter ato 2 ao reverso. Assim como a igreja começou, ela vai terminar no Pentecostes, ela vai terminar cheia do Espírito Santo. Assim como um avião precisou de todas as suas turbinas para decolar, e precisa de todas as suas turbinas para pousar, assim será a igreja. Sabe, eu amo ler histórias de avivamento. Eu amo ler os homens que incendiaram a nação. Eu amo ver as histórias de como os nossos pais chegaram no Maranhão. Nós estamos colhendo o fruto deles. Olha o fruto que eu estou colhendo aqui. Não fui eu que plantei esse fruto. Como é que eu posso me orgulhar de estar pregando para uma igreja dessa? Eu sei como ela começou. Tem alguém que plantou antes. Nós estamos colhendo, sabe, a semente dos que já passaram. Mas, meus irmãos, o avivamento deles não é o nosso. A chama que queimou deles não é a nossa. A gente não pode viver de história. A gente precisa ter uma experiência real com Deus. Só tem uma forma de salvar essa geração, que diz que tem fama de estar viva, mas está morta. E essa é a responsabilidade de poucos, e os que são inflexíveis. Só se é a igreja a maneira de Deus. Um evangelho cheio de truques não terá sucesso hoje mais. Uma vida sem poder não fará diferença. Deixe-me ser claro com você. Deixe-me ser muito claro. Eu agora preciso de uns 3 ou 4 milagres na minha vida. Eu queria tanto que Jesus fizesse algo agora. Ele sabe do que eu estou pensando. Existe uma dor no meu coração. Existe uma tristeza na minha alma. Existe uma necessidade na minha família. Existe um problema que só a mão do Senhor pode tocar na minha casa. Mas o Espírito Santo está me dizendo: Ricardo, suspenda todos os pedidos e ore por uma experiência arrebatadora comigo, porque encharcado da minha presença, a solução de qualquer outro problema estará mais próxima. Sabe, use a chave que Jesus deu para a igreja. Onde 2 ou 3 estiverem, em nome dele reunidos, aquilo que concordarem está feito. Chega com o irmão que está ao teu lado. Toda vez que você encontrar o irmão, vamos orar comigo aqui. Pelo quê? Ore para que eu seja cheio do Espírito Santo de Deus. Qual é a necessidade? Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus.
Eu quero ter uma experiência sobre experiência. Eu quero ter uma camada sobre camada da visitação de Deus. Ondas e ondas de amor de Jesus tocando em mim. Eu quero ser aquecido todo dia. Ore por mim, meu irmão. E outros pedidos eu tenho, mas esse é a primazia. Deus não tem problema com o que a gente pede, mas Deus tem uma preferência daquilo que a gente pede primeiro. E Ele precisa renovar a nossa paixão. Ele precisa dizer que a experiência que a gente teve no passado não é suficiente. Concorde nessa terra hoje e agora, que nós seremos a igreja mais cheia do Espírito Santo que já pisou nessa terra. Ah, meus irmãos, em nome de Jesus. O túmulo está vazio e o Espírito está na casa. Essas histórias aqui são verdadeiras. Essas histórias aqui são verdadeiras. Não leia. Aliás, deixa eu te dizer, não tem um versículo no Novo Testamento que não seja para a igreja. Não tem um versículo no Novo Testamento que não seja para a igreja. Deus não está falando nada para o mundo, porque o mundo não discerne a sua palavra. Ele está falando para a igreja. E quando você lê o livro de Atos, deixa eu te falar, esse enredo é verdadeiro. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, a partir do versículo 29, sabe, que os apóstolos foram ameaçados pelos... Eu vou ler. Atos 4, 29. Agora, Senhor, os apóstolos foram ameaçados, foram chicoteados, estão com suas costas arrebentadas. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Você está entendendo isso aqui? Senhor, ó o pessoal que arrebentou nossas costas, nós estamos sangrando. Corta a cabeça deles, não. Nos capacita para não negarmos o teu evangelho no meio do sofrimento. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Contra quem? Contra aquele que nos bateram, por meio do nome santo do servo Jesus. Depois de orarem, meus irmãos, enxergue isso, sinta o cheiro desse versículo. Veja, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, anunciando corajosamente a palavra de Deus. Você precisa entender, a igreja cheia do Espírito Santo, ela não pede o fim do sofrimento, ela não pede o fim das ameaças, ela pede poder. Eles não pediram que a oposição terminasse, eles não pediram que o pessoal fosse deposto, eles não pediram que as circunstâncias foram alteradas, não, eles pediram que Deus lhes capacitasse da melhor forma possível. Isso não é fatalismo, isso não é deixa as coisas como estão, não, isso é fé na história de Deus. Não ore para tempos mais fáceis, ore para uma igreja mais forte. Não ore para facilidade aqui nessa terra, ore por poder do alto. Sabe, eu leio muitos teólogos e alguns tentam naturalizar esse texto. Tremeu, não, o lugar não pode ter tremido literalmente. Eles devem ter ouvido um barulho, deve ter sido assim um carro que bateu lá fora, foi um trem que descarrilhou, foi um trovão. Não, meus irmãos, a Bíblia diz que o prédio tremeu, sabe, e alguns tentam explicar o inexplicável. Deus mover o edifício. Oh, meus irmãos, se esse fosse o maior trabalho de Deus, mover o edifício, até quando a gente vai diminuir Deus, as nossas conclusões ridículas, incrédulas, racionais? Olha para mim, olha no que você acredita. Você que acredita que Deus é criador dos céus e da terra, que a gente não foi uma ameba que evoluiu, um nada que se rebelou. A gente crê que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente acredita que Ele sustenta todas as suas coisas. Jesus sustenta todas as coisas pela força da sua palavra, que Ele enviou o seu Filho na barriga de uma virgem, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele subiu aos céus. Você não vai acreditar que um prédio tremeu? É muita loucura você não acreditar que um mar se abriu. Sabe por quê? Porque nada na história de Deus com os homens é natural. Uma igreja natural, nem sei se
verdade seja dita, a casa tremeu, o prédio tremeu, o lugar tremeu, mas aqueles crentes se tornaram inabaláveis. Que tal? Não é difícil para Jesus tremer um prédio. Não mais difícil do que a igreja voltar a acreditar no poder do Espírito Santo. A igreja de Atos não é um memorial, mas é um exemplo a ser perseguido. Não existe obra eficaz se não for no poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem uma alma convertida aqui nesse lugar, não tem uma salvação verdadeira, não tem santificação. É mais fácil um tigre virar vegetariano do que um homem natural se tornar cristão. Fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo é o mesmo de tentar cortar lenha com um cabo de um machado. Quando é que nós vamos lembrar disso? Quando é que eu e você vamos lembrar disso? No dia que isso for revelação, nós vamos dobrar os nossos joelhos até ter uma experiência, como Charles Finney saiu do seu escritório, era um advogado, e então ele desceu uma colina e disse: desço essa coluna, subo carregado morto ou salvo pelo poder do Espírito Santo. Sabe, o crente precisa nessa hora ter fé, coragem e dizer: Senhor, eu não saio desse lugar até ser batizado no teu poder. Agora, por favor, lute pela sua fé. Alguém está me entendendo? Lute pela sua fé. Lute pela sua fé. É isso que o apóstolo Paulo ensinou. Lute pela sua fé. Está morno? Lute pela sua fé. Está sem fé? Lute pela sua fé. Está atolado no pecado? Confesse e se arrependa. Está sem poder? Pede. Porque tem muita gente que está com fama de estar vivo, mas está morto. Mas aquele que tem os 7 Espíritos decidiu hoje mudar a sorte. Arrependimento, salvação, santificação só pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, uma vida espiritual bem-sucedida é uma vida que é renovada pela ação do Espírito Santo. Precisamos ser sacudidos por um mover sobrenatural do Espírito Santo. A verdadeira igreja é um fenômeno espiritual. Nós somos gerados através de um relacionamento com Deus. Cada cristão, você sabe qual é o seu direito de primogenitura? Qual é o direito de primogenitura de cada cristão? Seu próprio Pentecostes. Quem nasceu de novo tem direito ao seu próprio Pentecostes. Quem nasceu de novo tem direito a viver uma manifestação poderosa de Deus na sua vida. Ela não cessou lá em Atos capítulo 2, porque a promessa é que seus filhos e os filhos dos seus filhos receberão essa promessa. Cada cristão tem direito ao seu Pentecoste. A minha pergunta é: você deseja isso? Você quer isso? Você acredita nisso? Porque Sardes precisava sair do cristianismo nominal e começar a viver a verdadeira vida de Deus dentro dela. Ah, meus irmãos, a igreja precisa voltar a ter excessos. A igreja precisa voltar a ter excessos. Excesso de choro, excesso de alegria, excesso de arrependimento, excesso de poder. Eu falei para Jesus, tem 5 anos que eu falei para Jesus: eu nunca mais vou reclamar dos excessos, Senhor. Eu nunca mais vou reclamar dos excessos. Nós precisamos de um culto cheio de excessos. Nós precisamos que a igreja comece a vazar da presença do Espírito Santo. Nós precisamos transbordar do Espírito Santo. Você está me ouvindo, meus irmãos? Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você está satisfeito com a sua condição espiritual? Pergunte a si mesmo. Sua vida precisa de freio espiritual, precisa de freio ou de acelerador?
seu ministério precisa de um empurrão ou de contenção? Ah, meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, numa ala de hospital, numa ala de UTI, não precisa de ninguém ficar vigiando. Sabe por quê? Porque onde a morte espreita não precisa de vigilância. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de uma igreja em movimento. Tem muito pastor, tem muito líder de célula que está querendo ordem onde já está quase morto. Deixa eu te dizer, pede para o Espírito Santo chacoalhar a tua vida. Você ora para o seu filho? Você fala em línguas na frente da sua família? Você levanta suas mãos? Como eu te falei, eu sou de uma família tradicional até os meus 30 anos na Igreja Batista. Mas tinha algo diferente na minha avó. Tinha algo diferente no meu avô. Eu passei dos 0 aos 12 anos, aos 11 anos, passando férias de Natal na fazenda do meu avô. E lá em casa a gente sempre orou. Minha mãe me ensinou uma oração que toda mãe piedosa faz para o seu filho na hora de dormir. Paz, me deito, logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz dormir seguro. Amém. Eu orei assim: Senhor, obrigado por esse alimento, obrigado por essa comida, obrigado, Pai, está tudo bom, amém. Eu orei, mas eu tenho na minha memória minha avó, quando falava assim com a minha avó, como eu vou orar, ela dizia assim: Deus! Aí dava aquela parada. Obrigado por essa comida, Deus! Eu não sabia o que era aquilo, mas eu sabia que era diferente. Não é que meu pai e minha mãe não oravam, é que minha avó orava diferente. Está me entendendo? Lembro um dia que meu avô me pegou assim, eu devia ter uns 8 anos. Filho, vamos orar? Eu fiquei meio assustado. Ele me pegou, ele fez uma igreja do lado da casa dele, para você entender o nível de, entendeu? Para não ficar longe. Então ele fez uma igreja lá na fazenda. Fez a igreja, botou os banquinhos, fez tudo direitinho. E aí ele ia orar, botava a roupa, paletó e gravata, ia para a igreja, 3 horas da tarde orar. E ele me pegou um dia: irmãos, diante do Senhor, eu vou estar na glória. Para aqueles que creem. Ele avisou a família que iria morrer, pagou suas dívidas, separou o dinheiro do velório e dividiu a herança. Morreu. O pai do meu sogro falou assim: parem de orar por mim, porque o anjo já me veio buscar várias vezes. Vocês estão impedindo o meu retorno para Jesus. De não ter essa intimidade. Meu filho me pegou, homem de poucas letras, nunca estudou, aprendeu a ler na Bíblia, magnífico naquilo que fazia, virtuoso nos negócios. Ele, incrível, meu. Ele me pegou 3 horas da tarde, me fez ajoelhar no banco. Aí ele faz assim: glória, 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 aleluia, 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 aleluia. E eu olhando assim de lado aquele negócio. E passou 1 hora. E passou. Aí eu dormi. Deitei no banco, ele segurando minha mão. Quando eu acordo, meu avô me puxando. Ele molhado da ponta da cabeça aos pés. E uma poça de suor no meio. Na época eu saía e falava assim: mãe, o avô é fanático. Deus me livre de orar com ele de novo. Mas hoje, você sabe o que eu tenho vergonha? Das oportunidades que eu perdi de perguntar: vô, o que você sabe de Jesus? Vô, o que o Espírito Santo te falou? Como é que um analfabeto abre mais de 10 igrejas? Como é que o Senhor consegue passar 4 horas? Glória, glória, aleluia, aleluia, santo, santo. Como, oh, meus irmãos, pergunte a si mesmo: a sua vida espiritual é vibrante, é abundante, tem excessos? Pergunte a si mesmo. O mundo invisível você vê, o mundo intangível você pega, ou o seu cristianismo é só natural? Sei lá se isso existe. Porque tem gente que vem
é o reclamante vindo para o culto. Meu Deus, esse culto não acaba. Meu Deus, é demorado demais. Eu não cheguei nem na metade da mensagem. Eu não estou nem aí, irmão, sabe? Chega uma hora que você descobre que não é como você pensa mais. Não é dentro da caixa, não é do seu modelo, não é da sua experiência. Chega um momento que a única coisa que você quer é que céus invadam a sua alma. Olhe para o mundo, meus irmãos, olhe para o mundo. Olhe para o mundo. Olhe para o seu filho. Olhe para o seu esposo, para a sua esposa. Olhe para a faculdade, olhe para o seu professor. Não serão argumentos que mudarão esse mundo. O coração do homem é como um peixe que resiste ao anzol, sabe? Ele não quer Deus, ele vai lutar até morrer. Somente o Espírito Santo pode mudar isso. Pregador não muda ninguém, meus irmãos. Não existe poder para salvar e transformar que não venha do Espírito Santo de Deus. A mudança que você precisa, que todas as pessoas precisam, que a nossa família precisa, que a igreja de Jesus precisa, não é nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Zacarias 4:6, não temos opções, é avivamento ou morte, é avivamento ou sepultamento da igreja. Jesus disse que a igreja que não se arrepender, Ele vai retirar dela o candelabro. Você sabe o que é o candelabro? É a presença dEle, sabe? E deixa eu te falar, você que é aí almofadinha igual eu era, você que é aí cheio de coisas, você que é aí que tem um pensamento assim meio, será que isso é verdade? Deixa eu te falar, o avivamento gera desconforto. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela incomoda quem é religioso, ela incomoda o evangelho da prosperidade, ela incomoda o que está morto, ela é impopular para os mensageiros do evangelho customizado. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela exige ajuste de quem ouve a mensagem nela. A presença de Deus ofende a nossa mente. Nós precisamos de palavras que nos ofendam. Nós precisamos de palavra que quebre as fortalezas mentais. Nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo precisa voltar a queimar, precisa ser o fogo consumidor. Precisamos que o Espírito Santo revele a glória de Deus. E por favor, Iba, nunca pare de queimar. Vocês espancaram a minha religião há 20 anos atrás. Eu saí daqui criticando vocês. Há 20 anos atrás eu sentei ali atrás e falei, só tem doido aqui. Mas sabe o que aconteceu? O caminho veio para trás. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui que eu não tinha. Porque é glória para Deus. Quando você diz, Senhor, eu só tenho fome, eu estou morto. Eu ia para casa e dizer, o que é isso? Deixa eu te falar, eu sei que vocês já dançaram na chuva. Eu sei que vocês já se jogaram no cimento grosso. Eu sei que vocês já adoraram aqui sem teto. E deixa eu te falar uma coisa, Iba, é agora que o Brasil mais precisa de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós nunca precisamos tanto de uma igreja cheia do Espírito Santo. E eu vou pedir para os inflexíveis, aqueles que não se dobram diante desse mundo, para o remanescente fiel, desrespeite a religião, desrespeite a frieza, não ouça mensagens que agradam o homem, não ouça o evangelho antropocêntrico, não ouça o evangelho coach. Peça para Jesus avivar a sua vida,
precisamos de igrejas corajosas nesse tempo a passarem vergonha. A gente está muito organizado. Com o respeito que eu tenho por tudo que Deus já fez comigo e na minha igreja, eu sou grato por tudo que Jesus está fazendo, mas eu não quero um derramar comum do Espírito Santo, meus irmãos. Pessoas estão sendo salvas, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Um ou outro ali é incendiado, mas você sabe o que eu estou orando? Eu estou orando por um derramar extraordinário, inexplicável, irresistível, que as pessoas não vão conseguir conter-se. Eu não tenho teologia para te falar do texto que eu vou falar agora, eu não sei o que significa. Não sei. Estou com esse texto há mais de 4 meses, eu acho, na minha cabeça, eu não consigo decifrar o que significa. A Bíblia diz que o povo de Israel pecou, está lá em Êxodo 31 para frente, 31, 32, 33, depois você lê sua Bíblia em casa. Aí Deus se irrita com Moisés está 40 dias na presença de Deus, diz: desce, porque eu vou acabar com o povo, não vou levar aquele povo mais para a terra prometida. Moisés disse assim: peraí, Deus, o Senhor sabe que se o Senhor não levar o povo, eu também não quero ir. Se o Senhor tirar o nome do povo do teu livro, tira o meu também, eu não vou não. Aí Deus fala assim: não, Moisés, para com isso, está chegado, a gente fica junto. Tá bom, Moisés, eu não vou mais destruir o povo não, mas eu vou mandar um anjo. Aí Moisés disse: não, Senhor, eu não parei lá no monte 40 dias com um anjo. Eu não quero um anjo da guarda. Você não está entendendo? O Senhor me conhece pelo nome e eu te conheço pelo nome. Tá bom, Moisés, a minha presença vai contigo. Aí Moisés: tá bom, agora eu quero glória. Alguém sabe me explicar isso? Não tinha nada. O anjo: ó, eu vou destruir tudo, vou acabar com todo mundo. É o que Deus prometeu: vou mandar um anjo grandão, um anjo UFC celestial, vai acabar com a galera inteira, os amorreus, os hebreus, os vascaínos, vai sobrar ninguém. Vou passar o rodo de todos os inimigos. O anjão Gabriel, né? Olha lá, ele não é anjo não. Como é que o povo vai saber que nós somos o seu povo se o Senhor não for com a gente? Eu vou contigo. Aí Deus: não, eu vou contigo. Não, Moisés, não vou deixar você sozinho. Aí na hora que Deus fala assim: eu vou contigo, Moisés diz o quê? Agora mostre-me a tua glória. Eu não sei o que é isso. Volta para casa com essa. Se a presença não é tudo, tem glória ainda. Sabe, meus irmãos, e os estudiosos da igreja, eu gosto de conversar muito com o seu pastor. Eu já li muita coisa na minha vida. Hoje eu só leio 2 coisas praticamente. Eu gosto de conversar muito com o Rodrigo, porque o Rodrigo ele me antena com tudo que está acontecendo na Via Láctea. Mas porque eu estou estudando só 2 coisas hoje. Eu tenho orado só por 2 coisas hoje. Eu tenho pedido a Jesus só 2 entendimentos hoje: quem Ele é e quem é a sua igreja. Eu só tenho pedido assim: Senhor, eu quero te conhecer e quero servir bem a sua noiva. Sabe, mas tem uns estudiosos que dizem que a igreja relevante é a igreja com louvor efusivo, é a igreja com braço social forte, é a igreja com estilo missional. Deixa eu te falar qual é a igreja relevante dos últimos dias. Será aquela que respeitar as suas origens, e a origem da igreja é o Pentecostes. Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, o resultado mais evidente foi um corpo de Cristo sendo formado num lugar. Atente do que eu vou te dizer. Antes de Atos capítulo 2, existia um ou outro incendiado: Elias, Eliseu, João Batista, Isaías, Davi. Mas a partir de Atos capítulo 2,
Deus incendiou uma geração, um corpo para fazer diferença nessa terra. Jesus não salvou a igreja para ser salva, ela salvou a igreja para retornar o mundo ao seu projeto original, que é um mundo que testemunha do poder de Deus. Nada nunca vai substituir a ação do Espírito Santo. Se Jesus não voltar daqui a 2000 anos, que Deus nos livre, a igreja pode decolar para Marte, ela pode soltar raio laser, o pregador pode pregar flutuando, pode ser sem gravidade o lugar, mas não vai ter nada se não tiver o Espírito Santo de Deus. E a minha pergunta: você deseja essa experiência? Você espera por essa experiência? Você quer essa experiência? Você prestou atenção no que eu estou falando? Tem um cara chamado Smith Wigglesworth, ele diz assim: quantos habitantes tem em São Luís, a ilha? Quantos? 1.300.000. Você quer trazer 500.000 pessoas para São Luís, no mesmo lugar, no mesmo momento? Eu vou te ensinar. Cada um traz 1 litro de querosene e bota fogo aqui nesse lugar e deixa subir a tocha uns 50 metros de altura. Sabe por quê? Todo incêndio atrai pessoas. Alguém está me entendendo? Não se precisa de propaganda quando a igreja começa a queimar. Não se precisa de propaganda quando a igreja começa a queimar. Não precisa de nada quando os irmãos começam a ser cheios do Espírito Santo. Não há necessidade de outra coisa, a igreja não ser da presença do Espírito Santo. Ricardo, eu acho que eu sou cheio do Espírito Santo. Deixa eu te explicar. Não é. Não é. Está aí uma coisa que você sabe. Não é. Quem pergunta: será que eu fui cheio do Espírito Santo? Será que eu fui batizado no Espírito Santo? Não foi. Porque não é uma dedução. Olhe para a pessoa que está do seu lado, com um olhar bem profético para ela. Não é uma dedução, é uma evidência. Jamais alguém foi cheio do Espírito Santo sem saber que isso se deu a ele. Aleluia! A Bíblia diz, aleluia! A Bíblia diz em Atos, capítulo 8, que tinha um cara endemoniado chamado Simão. Ele era um feiticeiro. Quando ele viu Pedro colocando as mãos sobre as pessoas e elas sendo cheias do Espírito Santo, quando ele viu Pedro e João impondo as mãos, ele falou assim: eu quero isso. Sabe por que ele disse eu quero isso? Eu pago por isso. Sabe por que ele disse isso? Porque não é algo subjetivo, meus irmãos, é algo visto, é algo sentido, é algo tocável, é algo que você sabe. Quantos estão entendendo? Diz aleluia aí. A minha pergunta: você tem isso no seu histórico espiritual? Você pode me contar horário e local onde o céu veio sobre você? E começando a terminar, olha para mim aqui. Os puritanos têm um jeito muito lindo de contar sobre a experiência do Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, versículo 41. Maria, mãe de Jesus, vai visitar Isabel, mãe de João Batista. Você lembra o que acontece na hora que ela tocou a campainha? Quem lembra? Me recorda aí. O bebê no ventre de Isabel deu cambalhota. Você sabe o que é a teologia do Espírito Santo dos puritanos dizem? Eles dizem: o Espírito Santo está sobre todo aquele que foi salvo. Mas a pergunta é: se no seu ventre ele sacudiu, se ele estremeceu você. Em outras palavras, muitos podem ter sido salvos, o Espírito mora nessas pessoas, mas houve a manifestação dentro delas. A minha pergunta: o avivamento aconteceu dentro de você? Deixemos toda a doutrina do Espírito Santo de lado. A minha pergunta é: você já foi revestido de poder? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Porque eu quero te dizer, não tem uma pessoa nessa terra que já experimentou tudo do Espírito Santo. Eu queria que você ficasse de pé.
Pense comigo. Pense comigo aqui agora. Faça só uma comparação superficial entre Pedro antes e depois do Pentecostes. Amém? Amém? Alguém aqui? Amém? Pense os discípulos antes e depois do Pentecostes. Observe eles antes e observe eles depois. Meus irmãos, não basta ser ortodoxo, acreditar no que é certo, ter versículos na ponta da língua, vontade, disposição. Não, precisa ser cheios do Espírito Santo. Quanto mais os dias passam, eu tenho certeza que bons argumentos, uma boa conclusão, não vai ser a melhor parte da mensagem. Eu fui aprendendo que a obra de Deus tem exigências. E uma das exigências é que a igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus. Somos chamados para ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nunca precisamos tanto de testemunhas. Nunca precisamos tanto de pessoas cheias do Espírito Santo. E eu te faço uma pergunta: você deseja o Espírito Santo? Você deseja ser possuído por outra pessoa que não seja você? Deseja entregar o controle da sua vida para outra pessoa? Você deseja ter outro Senhor dentro de você? Deixa eu te perguntar, você deseja o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele odeia o pecado, ele ama a Bíblia, ele só fala de Jesus. Você deseja o Espírito Santo? O Espírito Santo acaba com toda a vida fácil. O Espírito Santo acaba com toda a vida fácil. Ele não tolera brincadeiras, ele não tolera piadas dúbias. Ele exige que você ame o próximo. O Espírito Santo odeia o mundo odeia o Espírito Santo. Ele vai acabar com o que resta da sua alegria aqui nessa terra, nas coisas desse mundo, e vai fazer você só desejar o que é eterno. A minha pergunta: você deseja o Espírito Santo? Você deseja essa mudança? Sabe, o Espírito Santo, ele vai estragar você, ele fará de você um estrangeiro. Esse mundo vai perder a cor. Desculpe a minha insistência, você deseja o Espírito Santo? Porque se você quiser separar do seu esposo e da sua esposa, Ele não vai deixar, porque Ele é aquele que obedece à aliança. Você deseja o Espírito Santo? O Espírito Santo liberta do vício. Se você tem algum vício de estimação, Ele vai botar para correr. Você quer o Espírito Santo? Você se responsabiliza. Vamos lá, igreja. Você deseja o Espírito Santo? Faça uma oração perigosa. Jesus, mostre-me o Espírito Santo, e eu darei a Ele toda a atenção. Mostre-me o Espírito Santo, Jesus. Quantos desejam isso? Quem tem fome, quem tem sede, quem quer hoje ser avivado, quem quer hoje ser transformado? Isso não é uma pergunta para um pastor, isso não é uma pergunta para um cristão, isso não é uma pergunta para um visitante, isso é uma pergunta para todos aqueles que têm ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá, quem tem fome, quem quer Jesus, quem quer mais do Espírito Santo, quem quer mais do Espírito Santo, quem quer o Espírito Santo, renova uma experiência hoje, Jesus.
Aqui foi ventre do mover de Deus no Maranhão. Vamos lá. Aconteceu numa geração passada, está na hora de acontecer de novo. Vem com violência, Espírito Santo. Peça, peça, peça. Abra a tua boca e peça. Ninguém pode comer e beber por você. Peça, porque quem tem quer dar, e quem não tem tem que pedir.